E também em relação à análise dos movimentos que eu pedi para vocês fazerem, tá? Então, nós vimos, assim, naquela aula, da nossa aula teórica, que você tem a cinemática e você tem a cinética. A cinemática, ela trabalha com a descrição do movimento, que é mais ou menos o que a gente vai fazer hoje aqui. É descrever alguns movimentos, né? E além da cinemática, a gente tem também a cinética. Então, a cinética, ela faz o quê? Ela vê as forças que estão gerando aquele movimento, né? Então, quando a gente faz uma análise cinesiológica, que é o que a gente vai aprender a fazer no curso, né? A gente tem que entender tanto a cinemática, que é descrever os movimentos que estão acontecendo. E aí, dependendo da articulação, você tem movimento de flexão, de extensão, de adução, de abdução, rotação interna, rotação externa. E você tem também a análise da cinética, que vai dizer para a gente quais músculos que estão trabalhando, quais são as forças que estão acontecendo naquele movimento. Então, eu tenho essas duas análises a serem feitas. Uma análise cinética e uma análise cinemática, tá? Então, o que que acontece? Toda vez que eu estou analisando um gesto, toda vez que eu estou analisando um movimento, eu tenho que entender essas duas características, da cinemática e da cinética. Aí a gente tem aquela questão do movimento de, aí é flexão, extensão, através de uma contração. Aí pode ser a contração concêntrica, em que a gente está vencendo a gravidade, ou pode ser a contração excêntrica, em que a gente é vencido pela gravidade, né? Então, eu tenho esses dois tipos de contração que a gente viu aí. A contração concêntrica e a contração excêntrica. Na contração concêntrica, a gente tem aquele encurtamento das fibras musculares, né? A gente tem o mecanismo em que as fibras se encurtam. Já na contração concêntrica, eu vou ter esse desenvolvimento de uma força em que há uma aproximação da origem da inserção do músculo. Na contração excêntrica, um afastamento dessas mesmas fibras, né, e um distanciamento entre as origens e as inserções da musculatura, tá? Então, isso é algum tipo de contração que eu tenho. Além dessa contração concêntrica e excêntrica, eu tenho também a contração isométrica. A contração isométrica ela é boa para que a gente possa estabilizar as articulações. Então, na contração isométrica, você tem uma geração de força, mas não há movimento articular. A articulação não se movimenta. Geralmente são contrações que a gente usa para estabilizar alguns segmentos do nosso corpo, para manter o nosso corpo estável, manter a nossa articulação estabilizada. Daí a gente faz contrações que são isométricas, aonde você tem geração de força, mas você não tem movimento articular acontecendo. Toda vez que a gente vai fazer uma análise cinesiológica, isso a gente vai fazer bastante aqui no curso, a gente tem que descrever várias características do movimento. Uma delas é a cinemática. Então, eu descrevo qual movimento está acontecendo. Então, nesse caso, nesses exemplos que eu pedi para vocês fazerem, a gente tem, então, vários movimentos acontecendo. Movimentos no caso desse exercício, por exemplo, que é o primeiro que a gente vai analisar, que seria o bench press ou o supino, né? O que que acontece? Ó, eu tenho vários movimentos acontecendo aqui. Movimentos em que a barra está subindo e movimentos em que a barra está descendo. Então, na hora que a barra está subindo, a contração é concêntrica. Na hora que a barra está descendo, a contração é o quê? Excêntrica. Eu estou freando o movimento, tá? Então, na subida, eu tenho uma contração concêntrica e na descida, eu tenho a contração o quê? Excêntrica. Eu estou freando para a barra não cair rápido, tá? E aí eu tenho uma descrição cinemática, eu vou descrever o quê? Vou descrever quais movimentos que estão acontecendo. Então, nesse exemplo que a gente viu aí, quais articulações estão se movimentando? Então, nós temos na movimentação do ombro e nós temos também a movimentação do cotovelo e, em algumas pessoas, a movimentação da escápula. Em algumas pessoas, a escápula abduz. Você tem essa anteriorização do ombro, tá? Então, são movimentos em termos de análise cinemática, em que eu vou ter uma ação de movimentação do ombro, do cotovelo
e da escápula, em algumas situações. E observe que o punho da pessoa, ele está fazendo uma força, mas não está havendo movimento da articulação. Então, acontece ali no punho uma contração que a gente chama de contração o quê? Isométrica, para manter o punho parado, para a gente poder sustentar a barra, tá? Então, toda vez que a gente vai fazer uma análise cinesiológica, a gente está aqui aprendendo hoje, nós não vamos colocar o nome dos músculos. A gente não vai se preocupar em colocar especificamente o nome dos músculos, porque a gente vai ver as articulações. Próxima aula vai ser sobre o ombro. Então, a gente vai ver o nome dos movimentos. Vocês não têm obrigação de saber agora. Agora eu quero que vocês entendam essa questão da contração excêntrica, da contração concêntrica, dessa descrição do movimento. Não precisam se preocupar em saber o nome dos músculos e dos movimentos ainda, porque a gente vai estudar cada uma das articulações e fazer essa análise, colocando cada uma das articulações o nome dos músculos. Por enquanto, o que a gente tem que prestar atenção? No entendimento dessa questão da contração excêntrica, da contração concêntrica, e começar a fazer, então, essa nossa análise, né? Tá? Então, vamos repetir aqui, olha. O que está acontecendo? Você está aqui parado. Então, se eu estou parado lá em cima, eu tenho que fazer força, porque senão o peso vai cair. Então, essa contração é a contração o quê? Isométrica. Então, eu tenho contração isométrica do tríceps, dos extensores do cotovelo, dos flexores do punho, né? Dos músculos adutores horizontais do ombro. Então, beleza, está tudo parado. A hora que eu desço o peso, eu faço uma contração excêntrica. Eu estou freando o movimento. Então, o peso está empurrando, eu estou fazendo força de frenagem para o peso não cair no meu peito. Então, o que está acontecendo com as fibras? Elas estão sendo alongadas, está gerando uma tensão, e essa tensão, em vez de ser uma tensão que está produzindo encurtamento das fibras, está produzindo um alongamento lento e progressivo das fibras. Então, eu chamo isso de contração excêntrica, tá? Então, está havendo uma contração excêntrica dos músculos, no caso, que fazem a adução horizontal do ombro. Esse movimento que vocês estão vendo aqui, né, do supino, ó, a gente chama de adução horizontal do ombro, e quando eu abro, é a abdução horizontal do ombro. Então, quando está descendo o peso, o meu ombro está fazendo uma abdução horizontal do ombro, através de uma contração excêntrica dos músculos adutores, dos que fazem a adução do ombro horizontal, que é o peitoral maior, o deltóide. Você não se preocupe, depois a gente vai colocar o nome, tá? Então, na hora que eu estou descendo, o movimento é um movimento de abdução horizontal do ombro. Eu tenho também, analisando cinematicamente, um movimento de flexão do cotovelo fletiu, né? O cotovelo estava estendido no início do movimento. À medida que eu fui fazendo, o cotovelo foi flexionando. Então, houve uma flexão do cotovelo e uma abdução horizontal do ombro. Então, esses dois movimentos aconteceram. Abdução horizontal do ombro, flexão do cotovelo. O meu punho continuou em isometria, continuou isométrico, tá? E eu tive, então, uma contração excêntrica dos músculos, no caso, os abdutores, os adutores horizontais. Os que fizeram a adução se contraíram para frear o movimento, para o peso não cair muito rápido. Então, essa foi a contração o quê? Excêntrica. As fibras do peitoral fizeram um movimento de afastamento da sua origem e inserção, tá? Na hora que eu subo, já é um outro movimento. Seria a fase concêntrica do exercício, em que eu estou vencendo a gravidade, estou vencendo o peso, né? Então, aí vai acontecer o quê? Um movimento de adução horizontal do ombro e um movimento de extensão do cotovelo. Então, ocorreu a extensão do cotovelo e a adução horizontal do ombro. Sempre que eu tenho uma contração concêntrica, no caso da excêntrica, serão os mesmos músculos que trabalharam. Aqui eu trabalhei os adutores horizontais do ombro, peitoral, deltóide anterior, encurtando a fibra. Então, eu tive uma contração concêntrica. A hora que eu desço o peso, eu tenho um movimento de abdução horizontal do ombro
através de uma contração excêntrica dos mesmos músculos que fizeram a contração concêntrica, tá? Então, na análise, né, sempre que a gente for analisar, os mesmos músculos que fizeram a contração concêntrica, eles vão fazer a contração o quê? Excêntrica. Ficou claro, gente? Tem dúvida? Professor, eu tô com uma dúvida. Pode falar. Pode. É, assim, você falou que a escápula Uhum. não mexe, não mexe, não é obrigatório ela mexer. Não, não é. Tem gente que deixa a escápula parada e faz só o movimento com o ombro. Tem gente que já aduz a escápula na hora que está descendo e abduz a escápula na hora que está subindo. Você pode, quando você orientar para o aluno fazer o exercício, você pode pedir que ele mantenha a escápula estável, ou então que ele movimente a escápula, ou então que ele faça só o movimento de escápula. Ele pode fazer isso aqui só a abdução da escápula, ou retração da escápula, tá? Aí vai variar a posição dependendo da pessoa e dependendo do que você orientar para a pessoa fazer. Entendido? Tá. Daí, então, do ombro seria a adução do ombro através de uma Seria contração concêntrica. na hora que está subindo, na hora que está subindo o peso, é uma adução horizontal, porque o ombro, esse movimento aqui, ó, ele chama adução horizontal, e esse aqui chama abdução e adução no plano frontal, que é o normal. Nós vamos ver isso na próxima aula, vai ter a cinemática do ombro. Não precisa preocupar, só para você entender. Aqui Tá. é o movimento na hora que eu estou descendo, é o movimento de abdução. O ombro está descendo. Ó. E na hora que eu estou subindo, é um movimento de adução. Está aproximando da linha média, é adução. Está afastando da linha média, é abdução. Entendeu? E aí eu tenho as contrações. Quando está subindo o peso, eu estou vencendo a gravidade, a contração é concêntrica. Então, eu estou fazendo uma adução horizontal do ombro e associado uma extensão do cotovelo. Eu faço a adução horizontal do ombro junto com a extensão do cotovelo. Fase concêntrica. Quando eu estou voltando, eu estou fazendo uma abdução horizontal e uma flexão do cotovelo. Mas os músculos que trabalharam são os mesmos que fizeram a fase concêntrica. No caso, o tríceps e o peitoral e o deltoide, que a gente vai ver depois também esses músculos. Entendeu? Entendeu ou não? Aqui é porque a gente pode pensar, eu estou fazendo uma flexão do cotovelo, não estou? Ah, então meu bíceps está trabalhando? Não, seu bíceps não está trabalhando, porque você está usando o tríceps para frear o movimento. Então, é uma ação excêntrica do tríceps. Apesar de ser flexão do cotovelo, o movimento, a ação é uma ação excêntrica, né? Dos extensores do cotovelo e dos adutores horizontais do ombro, os que fizeram a adução horizontal, que seria esse movimento. Aqui é a fase concêntrica, aqui é a fase o quê? Excêntrica. Deu para entender? Tirou sua dúvida? Tirou. Daí, se aqui subir é a adução horizontal do ombro e na descida, o que que é do ombro? Você está falando se eu fizer agora no plano frontal, se eu fizer aqui agora? Não, não. É no mesmo exercício. Tipo Mesmo assim, se teve a extensão, quando ele estende, é a adução horizontal do ombro. a adução horizontal do ombro e a extensão do cotovelo, né? Isso, e da flexão. Quando volta, continua Isso. sendo a abdução horizontal. Só que é a abdução horizontal, né? Quando estou aqui, ó, eu subi, fiz adução horizontal e extensão do cotovelo. Quando eu desço, é um movimento de abdução horizontal e flexão do cotovelo, né? Ó, concêntrico, no caso, deitado. Se eu estou em pé, é diferente, aí vai mudar. Se eu estou em pé, Entendi. faço isso, ó, é adução horizontal e abdução horizontal. Tá vendo? Ó? Adução horizontal concêntrica dos adutores, abdução horizontal concêntrica dos abdutores. Entendeu? Aqui, ó, aqui a gravidade está atuando no sentido que eu tenho que fazer concêntrica e concêntrica, que a gravidade não está freando, eu estou acelerando, eu estou vencendo. Tanto aqui eu faço concêntrica dos adutores e aqui eu faço concêntrica dos abdutores.
da escápula. Então, em cada plano que você tiver, a análise é diferente. O movimento deitado é de um jeito, em pé é do outro. E aí vai mudando, porque a gravidade está atuando, variando as contrações excêntricas e concêntricas. Entendeu? Acho que sim. Vamos ver, vamos passando, a gente vai Professor, vendo outros. Pois não. eu tenho uma dúvida, algumas dúvidas, na Pois verdade. não. A Pois não. primeira é como que eu vou saber qual plano eu devo analisar? Por exemplo, no caso do supino. Se É. você vai estar analisando o cotovelo no plano sagital, porque ele está fazendo flexão e extensão. Mas o ombro, ele está Você vendo tem no que plano pensar, lateral. você tem que Ele está... pensar, você tem que pensar na articulação, qual o movimento que essa articulação faz e analisar, né? Você vai ver o jeito que o indivíduo está deitado, não muda, né? Se ele tá mudando o cotovelo porque ele está deitado, mas o cotovelo faz a flexão e a extensão sempre no plano sagital. É porque está mudando o resto do corpo que está mudando, não é o cotovelo. Então, você vai analisar o cotovelo fazendo flexão e extensão, o movimento que ele tem capacidade de fazer. O cotovelo não faz abdução, senão você quebra o cotovelo. O cotovelo não faz rotação, né? No caso, a articulação, né? Faz pronação e supinação. Mas se você tem que analisar como se o indivíduo estivesse em pé mesmo. O que está mudando aqui é o resto do corpo. O cotovelo só tem capacidade de fazer flexão e extensão. O cotovelo não faz outros movimentos, né? Que não seja flexão e extensão. Então, você vai analisar a flexão e extensão como se o indivíduo estivesse analisando o plano sagital, fazendo a flexão e a extensão. Tranquilo? Entendi. Aí eu tinha mais duas dúvidas. Pois não. Uma seria que eu estava vendo nas suas aulas de como fazer a tipo, das resoluções dos exercícios também que estavam no YouTube. Isso. Aí nela você estava separando em três etapas, pelo menos que foi o que eu entendi. Aham. Porque na primeira aula eu entendi que era para fazer em duas etapas, que era para ver no movimento quando ele estava quando ele estava subindo, quando estava na parte concêntrica e quando ele estava na parte excêntrica. Isso. Na posição inicial. Exatamente. Aí tem essa parte Isso. da posição inicial também que você tem que fazer. Então, são nessas três etapas que Três tem que etapas, exatamente. A verificar primeira o movimento. delas é descrever a posição inicial, para a gente saber de onde começa a análise, né? Então, nesse aqui, por exemplo, se a gente for começar a analisar, eu posso analisar, a gente cria um padrão que a gente sempre analisa antes de começar a contração concêntrica. Então, no caso desse exercício, qual seria o início? Seria aqui embaixo, né? Então, ó, quando eu estou aqui, ó, começando aqui, eu estou antes de começar a contração concêntrica. Então, qual que é a posição inicial do exercício? Que é a primeira coisa que a gente vai fazer. É o movimento de abdução horizontal do ombro e flexão do cotovelo. Então, eu fiz a abdução horizontal do ombro e flexão do cotovelo. Aí eu vou agora descrevendo a minha posição inicial, eu vou agora começar a minha análise, tá? Então, descrever a posição inicial. Qual que é essa posição inicial? É antes de começar a contração concêntrica. Aí eu vou iniciar a contração concêntrica. Vou descrever movimento de adução horizontal do ombro e extensão do cotovelo através de uma contração concêntrica dos adutores horizontais e os extensores do cotovelo. Pronto, três etapas, tá? E o punho ficou em isometria. E aí eu tive a movimentação. Pode ser que eu tenha também, além, eu tenho que observar a pessoa fazendo. Pode ser que além da adução horizontal do ombro, eu tenha também o movimento de abdução da escápula na fase concêntrica e de retração da escápula na fase excêntrica. Pode ser que não, que ficou parado. Entendido? Então é isso mesmo, são 3 etapas, tá? Pode falar, Felipe. Bom dia, professor, tudo Bom bem? dia. Tudo bom? Bom dia, turma. Uma dúvida, professor. Nessa parte que você citou da abdução da escápula, a Certo. posição dos pés influencia, por exemplo, se ele fizer ali com os pés, se ele flexiona o quadril, isso pode travar a escápula e trazer uma lesão para o ombro? Tem alguma relação ou não? Não, nenhuma, só para a coluna, né? Se você, às vezes o indivíduo quando faz exercício, ele aumenta muito a lordose quando ele está com a perna para fora, porque ele tem encurtamento de reto femoral, de sartório, de tensor, então na hora que ele dobra aqui, a lordose ele aumenta. Aí se você tira as pernas e põe para cima, você retifica a coluna, mas não afeta diretamente a posição da escápula. Aí não, tá?
afetar a posição da coluna lombar. Entendi. Obrigado. Nada. Tranquilo, gente? Professor, Pode falar. no movimento do supino, eu já vi muitas pessoas fazendo, por exemplo, seria uma extensão do quadril, jogar a barriga muito para frente. É uma extensão da coluna lombar, né? Uhum. Mais em campeonato. Isso altera alguma coisa? Isso muda. Durante a execução do exercício? Em termos da ação dos músculos do ombro, não. O que altera é porque o indivíduo, às vezes, entra no campeonato de supino e tem que levantar um peso muito grande, tem que encostar no peito. Então, quando ele aumenta a lordose, o peito sobe. Aí ele encosta mais rápido, entendeu? É mais um miguezão que ele dá ali para poder... Mas é sobrecarga grande para a coluna, né? Principalmente para as pessoas que têm já algum desgaste nas facetas e tal. Então, não tem um custo-benefício. Uma coisa que é boa, assim, em termos da gente prestar atenção, é manter a escápula um pouco retraída, porque isso protege um pouco a parte anterior do ombro. Principalmente quando a pessoa for fazer uma contração excêntrica muito forte, né? Se a pessoa faz uma contração excêntrica muito grande e não retrai a escápula, o ombro anterioriza muito. Isso pode gerar problemas na parte anterior do ombro. Pode gerar lesões no bíceps, no subescapular, que são os músculos que estão ali na frente, podendo levar a uma tendinopatia, uma ruptura de tendão. Então, é legal, para quem tem algum problema no ombro, quer proteger o ombro, fazer o exercício com a escápula um pouco mais aduzida. Isso protege a parte anterior do ombro, principalmente se a pessoa for fazer uma contração excêntrica muito grande ou contração excêntrica muito forte. Deu para entender? Tranquilo, gente? Dúvidas aí nesse exercício? Então, por enquanto, não precisa preocupar, gente, com o nome dos músculos, porque a gente vai estudar, né? Eu quero que vocês entendam, hoje, essa coisa da contração concêntrica e da contração o quê? Excêntrica. Se isso ficou claro para você, já é metade do caminho andado. Que a gente vai fazer isso durante o curso todo, né? A gente poder entender isso aí o tempo todo. Tranquilo? Tem alguma dúvida? Não, pessoal? Beleza, então. Vamos ver aqui, então, agora um outro exercício que a gente vai analisar. Vamos lá. Deixa eu só pegar o exercício. Então, vamos analisar agora esse exercício daqui, do abdominal, feito na bola. Então, repare, olha. Se a gente for seguir naquele nosso raciocínio, qual é a posição inicial? É antes de começar a concêntrica. É isso, gente? Qual que é o momento antes de começar a concêntrica? É aqui, não é? Porque aqui, ó, eu vou fazer o concêntrico, eu estou vencendo a gravidade. E aqui eu estou soltando, estou descendo, ó, excêntrico. Então, para a descrição do movimento, eu vou descrever aqui, ó, nesse momento aqui, ó. Então, o que está acontecendo? Estão acontecendo movimentos nas articulações do quadril e nas articulações do ombro. O ombro também está se mexendo nesse exercício. Então, na hora que eu estou aqui, ó, começando o movimento, meu ombro está fletido 90 graus, meu quadril está, no caso aqui, com a flexão também, uns 10 graus de flexão do quadril, tá? Eu tenho isometria muito grande do abdominal, tenho isometria muito grande dos eretores da espinha, tenho isometria dos extensores do pescoço, tenho isometria do tríceps, tenho isometria da escápula, tem um monte de coisa isométrica para me manter parado aqui, porque senão eu ia cair, tá? Tanto no ombro quanto no quadril, tá? Então, tem várias contrações isométricas. E aí eu vou começar a contração concêntrica. Então, eu fiz, olha, terminei a contração concêntrica, venci a gravidade. Então, o que aconteceu com o meu quadril? Ele estava em uma posição neutra, ela estava 0 graus de extensão ou flexão, estava neutro. E aí eu fiz o quê? Eu fiz um movimento de flexão do quadril. O quadril flexionou. Tá? Antes eu estava com ele estendido, neutro, tá? Neutro. E aí, após o movimento, o meu ombro, ele fez um movimento de flexão e o meu quadril fez um movimento também de flexão. Então, eu fiz a flexão do ombro
e fiz a flexão do quadril. Fiz a flexão das duas articulações. E foi de maneira o quê, gente? De maneira concêntrica, porque eu venci a gravidade, tanto para fazer a flexão do ombro, meu ombro estava aqui, ó, estava em 90 graus, meu ombro agora passou aqui, ó. Tá como se eu tivesse feito isso, ó. Tá? Então eu flexionei o ombro. O meu quadril estava reto, eu carpei, fiz o movimento de flexão do quadril, tá? Então aconteceram dois movimentos concêntricos. Movimento concêntrico de flexão do quadril, através de uma contração concêntrica dos flexores do quadril. Aí tem ilipsoas, reto femoral, sartório, tensor, vários músculos. O abdômen manteve-se isométrico juntamente com os eretores da espinha. Observe que não houve movimento da coluna. Então, houve uma isometria ali acontecendo. Tá? Tanto dos flexores quanto com os extensores. Para manter o tronco parado, para manter o tronco neutro. E ocorreu o movimento de flexão do ombro através de uma contração concêntrica dos flexores do ombro, que é o deltoide anterior, o córax braquial, a porção longa do bíceps, tá? O ombro flexionou. Beleza? Então faz o quê? Concêntrica do movimento. E aí eu vou descer agora, ó. Descendo eu tenho o quê? Uma contração agora que é excêntrica, né? É uma contração excêntrica. Concêntrica, concêntrica, excêntrica, está descendo, está freando para não cair de uma vez. Então, esse movimento excêntrico seria um movimento de extensão do quadril, certo? E o movimento de extensão do ombro, através de uma contração excêntrica dos mesmos músculos que fizeram a fase concêntrica, que são os flexores do quadril e os flexores do ombro. Só que aí ocorreu um movimento que foi um movimento excêntrico, né? Foi freando para não cair de uma vez. Se eu não tivesse contraindo a minha musculatura, eu ia cair, eu ia bater rapidamente no chão. Mas aqui não. Aqui houve um lento movimento de descida, em que o quadril foi estendendo a partir de uma posição de flexão e o ombro também foi estendendo a partir de uma posição de flexão. Então, ocorreu contração excêntrica dos músculos flexores do quadril e dos flexores do ombro, excêntrico. Ficou claro, pessoal? Então, ó, pode falar, Felipe. Professor, Pois não. a fase de maior pico de contração é essa que está no desenho que o boneco faz, porque tem gente que tem uma mobilidade assim, muito boa, né, de quadril e acaba que o tronco fica muito neutro. Aí ali perde um pouco de... Chega um ponto que o pico de contração na fase concêntrica é maior e a pessoa consegue trabalhar mais essa parte do abdômen, né, e tem essa segura mais a força. Nesse ângulo aí, do movimento que está ilustrado, é um melhor movimento para assim, otimizar mais o exercício? Não sei se ficou claro. Entendi a pergunta, porque uma coisa é o pico de força, sabe? Eu não quero que você se preocupe com isso agora. Quero que você se preocupe em entender a excêntrica, concêntrica, qual é o movimento, qual é o músculo, né? Agora, o pico de força aí, não sei em qual momento que tem mais ativação, assim, entendeu? Vai depender da pessoa, vai depender do que você faz, do tipo de exigência que você está fazendo. Não entendi a sua pergunta, assim, se for muito claro, assim, não consegui entender. Não, tranquilo. Tenta perguntar de novo, não tem problema não, mas Não é nesse movimento que ele faz que está ilustrado. Se chega a um ângulo que fica tão neutro que o abdômen ou os músculos eles ficam menos ativados. Agora entendi. menos ativados. Quando você sobe muito, quando você está lá em cima, né, do movimento, o músculo fez uma grande contração concêntrica. Então ele perde um pouco ali, você diminuiu também um pouco da alavanca sobre o exercício, né? Isso é outra coisa para a gente observar, porque o eixo do movimento aproximou do centro, então diminui a necessidade de você fazer força. Então, quando você está aqui em cima, seu abdômen já não está precisando de fazer tanta força.
porque você já aproximou muito o abdômen do eixo do movimento. Então, a resistência do abdômen diminuiu. Então, se eu estou aqui, ó, o eixo é aqui, ó, no quadril, aqui que está acontecendo o movimento, né? O centro de gravidade do tronco, é o peso do tronco, ele cai aqui, ó. Quando eu estou desse jeito, o centro de gravidade está caindo aqui. Então, fica mais próximo do eixo. Então, gera menos torque. Gera menos necessidade de você ter que fazer força com os músculos do quadril e do abdômen. À medida que eu estou lá embaixo, eu afastei o peso, né? Eu aumentei essa distância entre o eixo da articulação e o tronco, o centro de gravidade. Então, eu aumentei o torque. Então, aqui eu tenho que fazer mais força. Porque eu aumentei a distância entre o ponto do eixo e o local onde está caindo o centro de gravidade. Quando eu subo, eu diminuo esse ângulo. Então, vai ficando mais tranquilo para fazer o exercício. Aqui em cima, você vai fazer menos força com os seus abdominais e com os seus flexores do quadril do que aqui embaixo. Lá embaixo é mais... Fase inicial, né? Entendeu? Porque é uma questão da projeção do centro de gravidade. É uma questão da distância do centro de gravidade em relação ao eixo de movimento. Quanto mais longe você estiver do eixo, mais força você vai ter que fazer para estabilizar a articulação. Entendi. É o que o senhor falou, então, do início do exercício, né? No início ele da força concêntrica é que vai ter ali uma maior ativação, né? No abdominal. Lá para cima, no final, vai diminuindo, que vai aproximando do eixo. Aí o músculo vai encurtando, vai aproximando do eixo, vai diminuindo a necessidade. Aqui, nesse ponto, tem muita necessidade de fazer força, né? Ele está bem longe do eixo, tá? E no ombro aconteceu, ó, se o ombro da pessoa está fletido, tá? No início do exercício. No final do exercício, ó, o ombro flexionou mais. Então, o movimento, ele estava fletido a 90 graus. Agora ele fletiu a 170 graus. Então, qual movimento aconteceu? Flexão. Foi concêntrico. E na hora que desceu, fez extensão. Foi excêntrico. Tá? Excêntrico dos flexores e concêntrico dos flexores. Trabalhou aí os músculos flexores do ombro. Entendido, gente? E esse exercício, observe que ele é um exercício que exige muito dos abdominais, do oblíquo externo, do oblíquo interno, do transverso, para que haja uma boa eficácia do exercício. Se o indivíduo não tem controle, se o indivíduo não tem força estabilizatória de abdômen, a lordose dele vai aumentar, vai sobrecarregar a coluna. Não é um bom exercício para quem não tem um bom controle sobre os músculos abdominais, tem uma boa estabilização abdominal. Isso vai acabar gerando um aumento da lordose e, consequentemente, um estresse aumentado para a coluna. Então, o cara tem que estar bem de abdômen para fazer isso aí, não é para qualquer um, não, né? Se não tiver uma boa força sinérgica, né, que a gente chama de sinergia, entre os abdominais, entre os eretores da espinha, entre os oblíquos, entre o grande dorsal, você vai ter problema aí para estabilizar a coluna e, consequentemente, uma sobrecarga grande nos músculos da coluna e na própria estrutura vertebral mesmo, do disco, das facetas, podendo gerar problema para a pessoa. Deu para entender, gente? Professor, eu só tenho uma dúvida. O Túlio, aqui no chat, perguntou se os músculos do abdômen seria força isométrica. E daí eu fiquei com dúvida também, porque você tinha falado da coluna, que ela mantém, quando está fletido, você falou que ela mantém isométrica também. Exatamente. Por quê? Você pode só repetir, por favor? Nossa, na realidade, o que está mexendo aqui, gente, é o quadril. Os músculos do abdômen, eles vão até o púbis, eles não ultrapassam a articulação do quadril. Então, quando você está fazendo abdominal, não é que seu abdômen está trabalhando. Aqui está a isometria, seu tronco está parado. O abdômen, ele flexiona o tronco. Seu tronco não flexionou. Quem que mexeu? Foi o quadril. O quadril flexionou, ó. Então, aqui, ó, o abdômen, ele trabalhou de que maneira? Isométrico. Os eretores da espinha também trabalharam de que maneira? Isométrico. Porque se o abdômen tivesse contraído, você deveria fletir o seu tronco. Aí, o eretor da espinha impede que você flexione. A gente chama de co-contração, de sinergia. Tá? Então, o abdominal e o eretor da espinha, aqui eles atuam de maneira isométrica, mantendo o tronco parado, mantendo a coluna estabilizada.
Se há um erro nessa estabilização, se há um erro de controle motor, pode ser que individualmente a lordose, ou se não há força suficiente, pode ser que ele aumente a lordose, ou mesmo retifique a lordose, né? Pode acontecer. O ideal é que a lordose fique parada, porque o movimento ele acontece no quadril. É um movimento de flexão e de extensão do quadril. O abdominal está isométrico, o abdominal está parado. Tirou sua dúvida? Beleza. Muito bem, pessoal. Professor, Pois não. eu tenho uma dúvida também. Por Eu favor. lembro no seu vídeo também que você tinha falado que, daqui também você falou, que no início os músculos do abdômen, pescoço, joelho, coluna, cotovelo, todos eles estariam em isometria. Isso, Tanto que você acabou de repetir a mesma coisa a respeito do abdômen. isso. Teria que colocar isso em todos os momentos, para todos os Não, músculos que não. estão em isometria? Não, não tem necessidade. Só saber que tem, né? Para você entender. A gente vai se focar mais realmente no que está mexendo. E você tem que ter uma ideia que está tendo isometria, que é muito importante. Essas isometrias, essas sinergias, elas são muito importantes, sabe? Porque elas estabilizam a articulação, elas deixam a articulação mais estável. E a falta dessas sinergias é uma grande fonte de lesão, né? Porque força as articulações, machuca as articulações. Tem alguém de mão levantada aí? Quem que é, gente? Sou eu. Pode perguntar. O professor, no caso, se o abdômen está em isometria, esse exercício não seria tão efetivo para trabalhar o abdômen, não? Não, não tem né, a contração. Esse é um excelente exercício para o abdômen. A isometria é uma ativação muito alta elétrica do músculo. Ele é efetivo, não é porque é isométrico e é pouco ativo. É bom. Ah, sim. Excelente Ok. exercício de estabilização. Tem uma potente ativação elétrica dos abdominais. É um ótimo exercício. Apesar de ser isométrico, né? Não, o exercício para ser bom, ele não precisa ser concêntrico e excêntrico. Mesmo a ativação isométrica, ela gera altos graus de ativação elétrica, né? Dependendo do seu objetivo. Se você quiser fazer um movimento dinâmico, você vai ter que treinar o movimento dinâmico, mas a isometria ela é boa, ela fortalece, ela gera ativação, é um bom exercício, um excelente exercício. Tá? Tirou a dúvida? Sim, valeu. Beleza. Pessoal, então vamos analisar um outro exercício aqui agora. Esse aqui, ó. Lembrando que essa aula está gravada, tá, pessoal? Estou gravando e vou postá-la no YouTube. Acabando aqui, eu posto, se quiserem tirar alguma dúvida. Então, observe, olha, esse exercício também é um exercício que é usado aí como um abdominal, não deixa de ser, né, gente? Só que, o que acontece? A ênfase dele é no quadril. Ó. Então, o que acontece? Lembrando que a gente sempre vai analisar o exercício, inicialmente, a posição inicial, que é aquela primeira etapa que a gente viu da análise, ela é feita através da descrição da posição inicial. Então, na posição inicial, meu joelho está fletido, meu quadril está fletido, meu tronco está neutro. Não está nem fletido, nem estendido. Tá? Então, eu vou fazer a fase concêntrica do exercício. Vou fazer a extensão do quadril e a extensão do joelho. Então, esse exercício, o foco dele é a extensão do quadril. Glúteo máximo, glúteo médio, os isquiosurais e a extensão do joelho, que é a consequência desse exercício, que é feita pelos extensores do joelho, no caso, o quadríceps. Tá? Então, eu tenho movimento, posição inicial, flexão do joelho, flexão do quadril. Isometria do abdominal o tempo todo. Ó. O abdominal não mexeu, mas tem ativação abdominal? Tem. É um exercício que trabalha o abdômen? Trabalha. Só que de que maneira? Isométrica, estabilizando, deixando que impeça o aumento da lordose ou a retificação da lordose. Na subida, extensão do joelho e extensão do quadril. Tá? Chegou no neutro. Grande atuação do glúteo médio, do glúteo máximo, né? Dos isquiosurais, dos posteriores da coxa, focando bem no glúteo, porque o meu joelho está dobrado. Então, eu tiro um pouco da ação dos isquiosurais, que são biarticulares. Fase concêntrica. Fase excêntrica. Movimento de flexão do quadril
movimento de flexão do quadril, o quadril flexionou e o joelho também flexionou. Contração excêntrica dos extensores do quadril e dos extensores do joelho. Os mesmos que fizeram a contração o quê? Concêntrica. Os mesmos que fizeram a contração concêntrica. Ficou claro, pessoal? Isometria do abdômen. Isometria do abdômen. Então, esse exercício, o foco dele quem é, gente? É basicamente glúteo, né? Atuando, fazendo a extensão do quadril na hora de subir. Professor. Concêntrica. Professor. Excêntrica. Tá? Professor, eu acho que tem alguém com o microfone muito baixo te chamando. Professor, eu tenho uma dúvida, não sei se você está conseguindo me ouvir. Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Tá. Você repete, por favor, de novo na parte excêntrica. Você falou que a contração excêntrica dos extensores Quadril, extensores do joelho. Porque sempre que você pensar na contração concêntrica, a excêntrica vai ser o mesmo. Então, por exemplo, eu subi, ativei o glúteo e o quadríceps. Na hora que eu desço, eu ativo o glúteo e o quadríceps, só que eu estou freando o movimento, é excêntrico. Entendeu? Sim, sim. É o mesmo exercício, o mesmo músculo. Na hora de subir, concêntrico. Na hora de descer, ele vai soltando devagarzinho, quadril, joelho e quadril. Apesar do joelho estar flexionando, né, e o quadril está também flexionando, mas não são os flexores do joelho que estão trabalhando. Não são os flexores do quadril que estão trabalhando. São os extensores de maneira o quê? Excêntrica. Beleza? Tá bom, obrigada. Joia. Tranquilo aí, pessoal? Dúvida nesse exercício? Muita ação abdominal também. Observe que são ações abdominais de estabilização, mantendo a estabilização da articulação. Então, tem que ter muita força de eretor da espinha, tem que ter muita força de abdômen para poder neutralizar aí o movimento, permitir que haja um equilíbrio bom da coluna, para que não haja sobrecarga para a coluna. Então, tem que monitorar muito bem a coluna das pessoas, porque pode haver um aumento excessivo da lordose, uma perda da lordose, uma rotação. Então, tem que estar monitorando para que não haja um excesso de carga em cima da coluna do indivíduo. Tá? Ô, professor, na extensão do quadril tem uma flexão do joelho. A extensão do quadril tem uma extensão do joelho. A extensão do quadril junto com a extensão do joelho, porque o joelho estava dobrado. Aqui, ó. Aqui, ó, o joelho está fletido, não está? Ele estendeu. O joelho começou dobrado, ó. Ele começou mais dobrado. Ó, e o quadril dobrado. Na hora que você sobe, o quadril estende e o joelho também estende. Fica menos dobrado. Ó, ele ficou menos, ele está aqui, ele está 90 graus, antes ele estava 130. Então, ocorreu uma extensão do joelho e uma extensão do quadril. Entendeu? Tá bom, muito obrigado. Sim. Beleza. Professor, Pois não. aí tem algum trabalho do tornozelo? Muito pouco, né? Você poderia... Tem muito pouco. E o tornozelo ficou praticamente parado, ó, para vocês verem. Né? Manteve os 90 graus dele. Muito pouco. Tá? Não teve. Professor, o que seria a posição fletida mesmo? A posição fletida Isso. seria essa aqui, que o quadril está aqui, ó. Flexionei, ó. Aumentei aqui, ó. O ângulo aqui, ó, entre o quadril e o tronco. O quadril fletiu. Isso é flexão do quadril. Se você estivesse em pé, isso aqui, ó, você não estaria trazendo a perna próxima ao peito? Então, você fez a flexão do quadril. E na hora que eu afasto a minha perna do peito, eu estou fazendo uma extensão do quadril. Entendeu? Obrigado. Nada. Muito bem, pessoal. Então, agora, o último exercício que a gente vai analisar seria esse exercício aqui, que seria um exercício também para o ombro. Qual que é a diferença desse para aquele outro que a gente analisou, gente? Deitado, do supino. É que nesse aqui eu tenho que vencer a gravidade. Nesse caso aqui, eu não tenho uma contração tão isométrica, né? Eu tenho uma contração mais isométrica. Observe, olha. Aqui, ó. Então, eu estou lá, ó. Eu vou fazer... Como tem uma roldana,
como tem um peso puxando a pessoa, o peso está puxando nesse sentido aqui, ó, tá? Sentido para o lado esquerdo aqui, que teria um aparelho, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um movimento. Quando eu venho para abrir, ó, eu tenho uma contração concêntrica. Quando eu solto, o peso está puxando, a contração é o quê? Excêntrica. Então, na nossa análise, a gente iria analisar de que maneira? Antes de começar a contração concêntrica. Então, a descrição inicial do movimento seria movimento de adução, uma posição de adução horizontal do ombro e uma flexão do cotovelo. Então, vou iniciar o movimento. A escápula encontra-se abduzida. Então, eu tenho a abdução da escápula, adução horizontal do ombro, flexão do cotovelo. Faço agora a contração concêntrica, em que eu vou fazer um movimento em que o cotovelo manteve-se em isometria, tá? Não houve muita extensão do cotovelo. Mas aconteceu o movimento de abdução horizontal do ombro e o movimento de retração da escápula. Tudo por ação concêntrica dos músculos abdutores horizontais e dos músculos adutores da escápula. Concêntrico. Quando eu volto, o peso está me puxando, eu vou fazer, então, a contração excêntrica dos mesmos músculos abdutores horizontais e adutores da escápula. Excêntrico. Concêntrico. Excêntrico. Concêntrico. Excêntrico. Isso porque o peso está puxando, tá, gente? A roldana está aqui, ó. Se eu tivesse simplesmente fazendo isso, ó, eu não teria contração excêntrica. Se não tivesse esse peso me puxando, eu estaria fazendo a abdução horizontal do ombro quando eu vou, e, no caso, a adução horizontal quando eu volto. Mas aqui não, aqui o peso está me puxando. Então, eu estou trabalhando os abdutores horizontais concêntricos e os abdutores horizontais excêntricos. Concêntrico, excêntrico, concêntrico e excêntrico. Isometria do tríceps, né, do bíceps também para manter parado, tem isometria tanto do bíceps quanto do tríceps. E o movimento, na realidade, é concêntrico na hora que eu abro, excêntrico na hora que eu volto, porque o peso está me puxando. Se eu não tivesse peso, eu não teria necessidade de fazer contrações excêntricas. Aí eu faria concêntrica dos adutores, concêntrica dos abdutores horizontais. Não haveria contração excêntrica, somente contração concêntrica. Tranquilo? Essa última parte eu não entendi, professor. Se você não tivesse o peso te puxando, imagina que não tivesse essa corda aqui, ó, né? Que o peso está puxando, tá? Se eu tivesse só em pé, igual eu estou aqui, ó, fazendo isso, para cá e para cá. O movimento é o mesmo, não é? A cinemática é a mesma, não é? Adução horizontal e abdução horizontal. Só que, quando eu estivesse aqui, eu estaria usando o movimento de adução horizontal do ombro concêntrica dos adutores. E quando eu estivesse aqui, eu estaria usando o movimento de abdução horizontal do ombro concêntrica dos abdutores. Não teria fase excêntrica. Eu estou vencendo a gravidade o tempo todo, para cá e para cá. Né? Não teria uma frenagem. Eu estaria sempre que estar acelerando para cá ou para cá. Entendido? Não teria fase excêntrica. Porque aqui tem fase excêntrica e o peso está puxando. Então eu tenho que frear na hora que eu estiver voltando. Entendido ou não, pessoal? Tranquilo? Professor, bom dia. Bom dia. O senhor citou retração da escápula. Seria a mesma coisa que adução, né? Exatamente, são sinônimos. Isso aí, pessoal, não precisa preocupar com esses nomes, porque as próximas 3 aulas, 2 aulas nossas, vai ser a cinemática e a cinética do ombro. Então, isso é que a gente vai estudar o nome dos movimentos e dos músculos que fazem os movimentos. Então, até observe que eu não estou me preocupando em colocar nome dos músculos. Só o que eu quero que vocês entendam hoje com essa aula é essa coisa da contração excêntrica e a coisa da contração o quê? Concêntrica. É isso. Só. Tá? Já resolve. Depois nós vamos preocupar com o nome dos músculos, com entender um pouco mais o funcionamento da articulação, que a próxima aula vai ser da cinemática do ombro. Tá? Eu vou postar. Beleza? Respondeu a sua pergunta aí? Respondeu sim, professor. Obrigado. Beleza.
Então é isso, pessoal. Eu quero, então, tem outros exemplos aí, tem umas outras aulas que estão gravadas também, e eu vou deixar essa aqui também gravada, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Professor, Pois bom, não. Bom dia. como que seria a rotação externa e rotação externa e interna? Eu confundi isso. E, no caso, seria abdução e adução, né? A rotação seria como? A ação seria isso aqui, ó. Ah, Né? Ó, você está rodando um ombro externamente e rodando um ombro o quê? internamente. Internamente. Tá? Ah, ok. É o outro plano, né? O plano transversal. Transversal, aí seria no horizontal, né? É no Que é horizontal. abdução e adução. É abdução e adução. Tá? Então, pessoal, eu vou encerrar aqui. Se alguém tem mais alguma dúvida, qualquer dúvida que vocês tenham, gente, pode colocar no nosso grupo do WhatsApp, tá? Os trabalhos também vão ser entregues todos no grupo do WhatsApp, tá certo? E se tiver alguma dúvida específica, assim, pode me perguntar aqui no grupo do WhatsApp que eu respondo. Não tem problema não. Tá bom? Professor, eu tenho dois comentários, na verdade. Pois não. É que eu vi o livro que o senhor postou, o livro apostila, só que eu não consegui baixar ele. Tem como você reenviar? Vou reenviar, então. Ok. Esse livro é muito bom, sabe? É o livro do Newman. Ele já tem um PDF dele aí, né? Que eu também já ia ver se o senhor podia recomendar alguma sugestão de leitura, assim. Esse aí eu acho que é o melhor, tá? Já reenviei, vê se vocês conseguem abrir aí. Então, manda um e-mail. Tá? É do Newman. É muito bom o livro. É um livro-texto bem interessante. Tá? Tranquilo aí, pessoal? Então, joia. As próximas aulas nós vamos estudar, então, a cinemática, a cinética, depois nós voltamos novamente com a aula síncrona, para a gente poder fazer a análise de outros movimentos, agora com o nome dos músculos. E você já com conhecimento um pouco maior sobre a movimentação da escápula, sobre a movimentação da glenohumeral, tá? Aí vai ficar mais bacana. Tudo bem? Tranquilo aí? Tá joia. Então, beleza. Eu vou, então, interromper o compartilhamento e vou deixar essa aula gravada no YouTube. Se vocês quiserem rever alguma coisa, tiver alguma dúvida, pode me mandar no WhatsApp que eu tento esclarecer para vocês. Tá bom? Beleza, professor. Obrigado. Vai, pessoal. Então, até. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Até mais. Valeu, professor. Tchau, tchau. Tchau. É. Encerrar. Tchau. Professor, obrigado.